Fala, criaturinha. Olha só, todo mundo quer envelhecer mais devagar, todo mundo quer que a velhice demore para chegar. Todo mundo, a maioria das pessoas acaba tendo um pouquinho de medo da velhice, como se fosse uma coisa muito ruim. Então as pessoas evitam a velhice, não quer que chegue logo, né? Pois é, deixa eu te falar uma coisa. A velhice, quando chega a velhice, não significa que vai chegar uma doença na sua vida. Velhice não é sinônimo de doença. Para a maioria das pessoas é. Para você pode ser diferente. Então, se você entende o que está por trás do envelhecimento, o que causa o envelhecimento, você pode mudar isso. Aí a decisão sua é mudar ou não. É possível? Sim, é possível. Eu aplico na minha vida. Então é possível para você também. Você é uma criaturinha, é inteligente e você consegue aplicar também. Então, se você entende o que causa o envelhecimento, você consegue controlar isso para que o envelhecimento aconteça de uma maneira mais calma, mais suave, mais lentamente na sua vida. E, consequentemente, você vai perceber que envelhecer não significa adoecer. Antes da gente falar do que te deixa velho, o que não te deixa velho, vamos lá. Você gosta desse tipo de conteúdo, você gosta de saber sobre saúde integrativa, sobre saúde holística, sobre prevenção de doenças de maneira natural, sem ter que tomar remédio, sem ter que ir para o hospital, coisas do tipo. Então se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para você ser notificado toda vez que a gente colocar um novo vídeo aqui, beleza? Se você não clicar no sininho, a gente posta conteúdo aqui e você não é notificado, você não vai ficar sabendo, outras pessoas vão assistir, mas você não. Então clica no sininho, tá bom? Vamos lá então. São vários fatores que causam o envelhecimento. Vamos dizer assim, tudo isso aqui causa o envelhecimento, né? Mas quanto mais isso aqui você tem, mais você antecipa o envelhecimento, mais você faz com que você envelheça mais rápido. Mas sabe aquela pessoa que você olha, pô, o tempo passa, mas parece que ela continua igual, não muda muito o jeitão, não aparece ruga, quase não tem fio branco no cabelo, ainda tem bastante exposição, energia. Então, são os fatores que eu vou te citar aqui que não estão presentes na vida dela, são fatores que não estão muito presentes na vida dessa pessoa. Enquanto tem pessoas que passam um tempo, tipo 5 anos, 10 anos, mas muitas vezes menos, 5 anos, você olha e fala, nossa, como fulano envelheceu. Tenho certeza que você já viu isso por aí. Um cantor, uma celebridade, alguém aí, que você olha ali, 5 anos depois você olha de novo, nossa, como fulano está mais velho, como envelheceu e tal. Pode ter certeza que vários dos fatores que a gente vai falar aqui para você, vários deles ou todos eles geralmente estão presentes na vida dessa pessoa. E se um fator está presente, talvez isso não impacte muito. O que acontece para você envelhecer mais rápido é que esses fatores aqui, eles se coalimentam. São fatores que eles existem juntos. São 8 fatores que causam o envelhecimento e o envelhecimento precoce, o envelhecimento rápido. Então, desses 8 fatores, dificilmente você vê uma pessoa que tem um ou dois desses fatores. É muito mais comum a gente ver pessoas que têm os 8 fatores, ou 7 pelo menos. É difícil a gente ver alguém que está com esses fatores aqui, esses 8 pilares, os 8 aqui em ordem, que não tem esses 8 fatores presentes na sua vida, ou que tem aqui da maneira errada, da maneira certa, né? E que esteja envelhecendo rápido. Justamente o contrário que aconteceu. Você vai ver pessoas que têm os 8 fatores aqui desequilibrados. E isso vai acontecer em pessoas que estão envelhecendo rápido, que estão tendo doenças. Aí sim você vai ver esse tipo de coisa acontecer. Vamos então para o primeiro fator de número 1 que causa o envelhecimento precoce e também as doenças, que é a inflamação crônica mais especificamente. Eu vou, todos os fatores aqui, eu vou falar de uma maneira mais resumida, tá? Para você entender só. A inflamação, ela é necessária para você, para mim, para todo ser humano, para todo ser vivo, só que a inflamação de uma maneira aguda, de uma maneira específica, uma maneira pontual. Então você machucou o seu dedão, vai ocorrer uma inflamação ali, vai doer, vai ficar dolorido, vai ficar vermelho, vai ficar inchado, mas aquilo ali é necessário para te proteger e para sarar aquela ferida também. A inflamação, ela é necessária, a inflamação aguda, ela é necessária para a sua sobrevivência, inclusive. Se não houvesse inflamação, aquela ferida não iria sarar, ela não iria cicatrizar, você iria acabar tendo uma infecção e iria acabar morrendo de um cortezinho no dedão. Então, a inflamação aguda é necessária. O problema é quando você tem inflamação todo santo dia. É quando você tem inflamação de maneira crônica.
Então, por trás das doenças, em especial as doenças crônicas, sempre há inflamação crônica. As pessoas que estão doentes, ela tem inflamação generalizada, não é uma inflamação que veio e foi embora, a não ser que seja o caso de uma infecção, né? Junto com a infecção, o corpo também vai estar inflamado. Aí você resolveu a infecção, resolveu também a inflamação. Não estou falando isso. Eu estou falando de doenças crônicas, doenças que, né, a pessoa tem que estar tratando sempre. E esse tipo de doença tem inflamação crônica por trás também. Então, o que causa também não só as doenças crônicas, mas também o envelhecimento precoce é a inflamação. Então, você tem que focar em coisas que vão eliminar a inflamação crônica, que vão ser anti-inflamatórias. Essas coisas vão te ajudar a envelhecer mais devagar ou adiar o seu envelhecimento. Fator de número 2. Segundo pilar, aí, segunda causa do envelhecimento e também, consequentemente, das doenças, é a queda hormonal. A partir de mais ou menos 25 a 30 anos, para todo ser humano, começa a haver a queda hormonal. Para algumas pessoas, essa queda hormonal é muito rápida, é muito brusca, é muito súbita, e para outras pessoas, essa queda hormonal é mais sutil, é mais lenta. Então, primeiro você tem a queda hormonal, depois você começa a envelhecer. Não é o contrário. As pessoas pensam que é o contrário, que primeiro, conforme a gente envelhece, os hormônios começam a desregular. Não, primeiro os hormônios começam a desregular e isso vai causando um envelhecimento. É que as pessoas falam que a mulher, quando ela entra na menopausa, ela já tem lá uns 40, 50 anos, e aí a libido começa a cair, ela começa a perder o interesse sexual, enfim, e isso é por causa dos hormônios. Sim, depois de várias quedas hormonais, que pode ter sido a nível ali de TSH, por exemplo, que é o T4, T3, depois de vários problemas hormonais em outras partes do corpo, aí sim você vai ter um problema na área sexual, a testosterona, a estrogênio, a progesterona, e que é quando você entra na menopausa. Mas a queda hormonal ela iniciou quando você ainda era jovem, em que, vamos dizer assim, teve um pico aos 40, 50 anos. Mas a queda hormonal começou antes de você envelhecer. Primeiro, a gente começa a ter queda hormonal, desequilíbrio hormonal. Aí depois, a consequência é o envelhecimento. Então, se você puder retardar a queda hormonal, ou se você puder fazer uma queda hormonal mais lenta, mais assim, equilibrada, você consegue também adiar o seu envelhecimento. Você consegue ter um envelhecimento mais tardio. A terceira coisa que causa envelhecimento e doenças é desequilíbrio de pH. O nosso pH tem um pH certo ali, que ele é mais ou menos neutro, né? O neutro é 7, o pH do nosso corpo em geral, porque depende da parte do corpo, mas a gente considera o pH do sangue, ele vai variar de 7,35 a 7,45. Então, o seu pH do sangue tem que estar nisso, entre 7,35 e 7,45. Acontece que a maioria das pessoas, quando elas têm um desequilíbrio de pH, elas tendem a ser um pH mais ácido, por causa do tipo de alimentação que a gente tem e também por causa do tipo de vida que a gente leva, que é uma vida mais estressante, e isso acidifica o nosso sangue também. Então, alimentos industrializados, embutidos, processados, ricos em glicose, em carboidrato refinado, isso acidifica o nosso organismo. Excesso de carne também acidifica o nosso organismo. Então, a gente tenta ter desequilíbrio de pH indo para a acidez, não para a alcalose, a alcalinidade, né? Só que se houver desequilíbrio por parte da alcalinidade, também você vai ter doenças e você também vai envelhecer mais rápido. É que é muito mais comum a gente ter mais acidez do que a alcalinidade. Na verdade, dependendo do nosso estilo de vida, independente da nossa alimentação, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais ácido também. Um velho é muito mais ácido que um bebezinho. Então, conforme você envelhece, você acidifica. Mas, na verdade, é o contrário. Você vai acidificando e isso vai te trazendo ruga. Isso vai te envelhecendo. Isso vai atacando suas articulações. Isso vai causando outros problemas, isso vai te inflamando, isso vai causando queda hormonal. Então, como eu falei, esses pilares eles se retroalimentam, tá? Não é uma coisa desses aqui que eu estou falando que vai causar o seu envelhecimento. Por quê? Porque essas coisas elas se causam entre si. Né? A queda hormonal vai causar desequilíbrio ali de pH, assim como o desequilíbrio de pH causa queda hormonal, que causa também inflamação. Quarto fator é os bichinhos, eu chamo de bichinhos para simplificar tudo. São os parasitas, né? Então os vermes, também os protozoários, vírus, fungos, bactérias, esses bichinhos do mal, né? Porque a gente tem os bichinhos do bem, vamos dizer assim. Então esses patógenos, os parasitas,
eles nos matam silenciosamente. Na verdade, se você tiver uma infecção, aí você vai tratar aquela infecção. Pode ser bacteriana, pode ser por vírus, pode ser por fungo. Acontece que sem a gente perceber, a gente tem dentro da gente vários desses bichinhos vivendo dentro de nós, não só no nosso intestino, como em várias outras partes do nosso corpo, e a gente não percebe, esse é o problema. Você teria que fazer exames de saúde mais específicos para saber se você está ou não com um tipo de bichinho. Na verdade, todos nós, se você já teve algum sintoma de saúde, seja ele qual for, desde uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma rinite, ou uma doença um pouco mais grave, tipo uma diabetes, um câncer, um hipotireoidismo, uma depressão. Depressão também. Se você já teve qualquer tipo de problema de saúde ou qualquer tipo de sintoma, então eu posso afirmar para você que você tem algum bichinho dentro de você e ele está vivo dentro de você. Então, apenas tratar a doença em si, então você tem uma dor de cabeça, você vai lá e dá remédio para dor de cabeça, você não está matando, você não está eliminando, você não está matando esse bichinho que causa dor de cabeça. E esse bichinho ele pode voltar a causar dor de cabeça, mas esse mesmo bichinho ele pode acabar causando outras doenças mais graves, como um câncer, como uma artrite, uma inflamação aguda, uma doença à base de inflamação crônica. Esse é um dos problemas da nossa medicina convencional. Ela só trata a doença em si e não trata a causa da doença. Sim, os bichinhos, todos eles que eu falei, os vermes, os protozoários, vírus, fungos e bactérias, todos eles estão por trás de todas as nossas doenças, sem exceção. Quer dizer que o hipotireoidismo tem como base algum bichinho? Sim, tem como base outras coisas também. A questão nutricional que causou a desregulação hormonal. Junto a gente vai colocar a questão da acidez, a questão do desequilíbrio do pH, né? Mas, sim, de fato, existe algum parasita por trás do hipotireoidismo. E as doenças têm seus parasitas específicos, tá? Então, a diabetes tem um parasita específico que causa diabetes. Portanto, olhar o organismo inteiro e fazer desparasitação é muito mais importante e muito mais eficaz para tratar uma doença, para promover saúde, porque mais que tratar a doença, a gente tem que prevenir a doença, a gente tem que promover saúde. Então, para tratar corretamente uma doença, a gente precisa olhar o organismo inteiro e eliminar os bichinhos, todos eles. Você tem bactérias boas dentro de você, como eu já falei, mas se tiver vírus dentro de você, então vírus, fungo, protozoário, verme dentro de você, essas coisas não deveriam estar existindo de nenhum tipo. Se você ouvir alguém falar, é normal ter um pouquinho de verme, é comum, não é normal. Se você tiver, você vai ter doenças e vai envelhecer mais rápido. Em bactéria, existe bactéria boa, que existe dentro de você, isso aí tudo bem, e existem bactérias ruins. Essas ruins também não podem estar dentro de você. Então é essencial você fazer protocolos de desparasitação com uma frequência correta, né? Nem muito, nem pouco, para você poder se limpar. Junto com o parasita eu coloco também metal pesado. Metal pesado e outros tipos de toxina também aceleram o envelhecimento e causam um monte de tipo de doença. Então desparasitar e fazer processo detox é muito importante para você evitar o envelhecimento precoce, para você envelhecer mais lentamente. Quinto fator que causa o envelhecimento precoce e também as doenças é o excesso de radical livre. O radical livre em si não é um problema, é normal a gente produzir radical livre, é necessário, faz parte da nossa fisiologia, é necessário. O problema é o excesso. Quando a gente é mais jovem, a gente tem um sistema antioxidante do nosso próprio organismo, que o nosso próprio organismo consegue combater o excesso de radical livre. O problema é que conforme o tempo vai passando, não por causa da idade em si, mas por causa do acúmulo das porcarias que a gente tem no corpo. Então, desequilíbrio hormonal, a inflamação crônica, os parasitas, desequilíbrio de pH, entendeu? As coisas que retroalimentam. Por causa dessas coisas, ou seja, do nosso estilo de vida. Então, não é por causa da idade, não é por causa que a gente está envelhecendo, é por causa do estilo de vida. Isso vai podando o nosso sistema antioxidante. Isso vai fazendo com que a gente vai perdendo a nossa capacidade natural de eliminar os nossos radicais livres em excesso. Então o problema não é o radical livre em si, é o excesso. E a gente tem que combater esse excesso. Do contrário, a gente vai envelhecendo ainda mais e a gente vai combatendo doenças por causa disso. O sexto fator é a fadiga mitocondrial. A gente tem dentro das nossas células as nossas mitocôndrias, que é como se fosse uma usina de energia. É a mitocôndria que produz a nossa energia.
Sem a mitocôndria, ou sem essa produção eficiente de energia pela mitocôndria, a gente tem muitos problemas e a gente vai envelhecendo, porque é essa energia que dá jovialidade pra gente, é essa energia que dá juventude pra gente. Ter algo que trate a nossa mitocôndria, ter algo que multiplique as nossas mitocôndrias, ter algo que dê força e saúde para a nossa mitocôndria, é algo que vai nos dar juventude. Se tem algo que dá juventude, é algum tratamento aí para a mitocôndria. Fadiga mitocondrial é um fator muito comum aí que causa envelhecimento precoce e, consequentemente, também doenças. O sétimo fator é a desidratação. Eu pego no pé de vocês, quem me acompanha aí nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, me vê tomando 4 litros de água por dia. Nem 4 litros de água por dia é muito. Não é muito, é uma quantidade boa. Eu diria para você que, olha, no mínimo, você precisa de 3 litros de água por dia. Você é um ser humano? Então você precisa de 3 litros de água por dia. Aquela continha de 0,30, não sei se é 0,30 ou se é 30 ou 50 vezes o seu peso, aquilo ali já caiu por terra. Aquilo ali já se percebe que não é o suficiente. Você precisa de 3 litros de água por dia, menos que isso não serve. Agora, o bom mesmo é 4. 4 litros está bem interessante para você, independente do seu peso, independente da sua altura. Olha, eu tenho 52 quilos, não é muito, é pouco. E eu tomo 4 litros de água por dia. Tem gente que fala assim, você tem que tomar, não existe uma quantidade certa, você tem que tomar uma quantidade de água o suficiente para a sua urina sair bem branquinha, ou quase transparente, sem cheiro. É essa quantidade de água que você precisa. Aí eu vou falar o seguinte, isso aí não é o suficiente. Por quê? Se você tomar talvez 3 litros de água por dia, vai haver momentos do seu dia que você vai tomar pouquinha água. Vai tomar só meio copinho em 1 hora inteira. Vai tomar um copo dentro de 3 horas. 3 litros não está te mantendo hidratada o tempo todo. Vai haver momentos, faça o teste, vai haver momentos do seu dia que a urina realmente vai sair transparente, e vai haver momento que ela não vai ser transparente. Então tem momento do seu dia que você está muito bem hidratada, parabéns, e tem momentos que você não está hidratada. Se você quer ter saúde e prevenir doenças e retardar o envelhecimento, você tem que estar hidratado o tempo todo, com exceção da hora de dormir, que aí você dá uma desidratada. Quando eu tomo água, 4 litros de água, na verdade até um pouco mais, eu tomo mais 4 litros de água por dia, no dia seguinte, quando eu vou no banheiro, a urina não está mais do jeito como ela era antigamente. Antigamente, realmente, depois de 8 horas dormindo, quando eu acordava, aquela urina estava amarela. E os médicos falam que é normal, né? Porque você ficou 8 horas ali sem tomar água. Sim, é normal, considerando que é o que acontece com o seu organismo se você realmente ficar desidratado. É normal você ficar com a urina amarela se você está desidratado. Mas não é bom, isso não é saudável. Então, para prevenir envelhecimento, um monte de doenças, inclusive o câncer, qualquer tipo de câncer. E para prevenir aí o envelhecimento precoce, você deve sim se manter hidratada o dia inteiro. O único cuidado é tome água até mais ou menos 2 horas, 1 hora e meia antes de dormir. Não tome 1 litro de água antes de dormir, porque senão isso vai atrapalhar o seu sono, que tem a ver com o próximo tópico. Então, tome bastante água durante o dia, tome seus 4 litros de água pelo menos durante o dia inteiro, até 2 horas antes de dormir. Nesse período entre 2 horas de dormir, aí você pode tomar água, mas você não vai tomar muita água. E aí, como eu falei, tem a ver com o próximo item, né? O nosso 8º e último fator que causa envelhecimento e doenças, que são 3 fatores que eu vou colocar em um só. É o sono, é o intestino e a imunidade. Essas 3 coisas, elas ficam totalmente dependentes uma da outra. Se você tem um intestino que funciona mal, você vai acabar interferindo na sua imunidade e vai interferir também no seu sono. E você depende de um bom sono para ter juventude, para ter energia, para ter a mitocôndria funcionando a 1000, para ter um equilíbrio de pH, para conseguir ter um sistema antioxidante, para combater o radical livre, para ter um sistema imunológico bom, para combater os parasitas. Então, são 3 fatores que eles se codependem de maneira muito direta, de maneira muito próxima. O sono, a sua imunidade, o seu intestino. Esse que eu considero como o 8º fator. Existem outros fatores ainda. Gostou desse vídeo? Você curte esse tipo de conteúdo? Então dá o like aí pra gente, beleza? Dá essa força pra gente. É muito importante isso pra mim, tá bom? Existem ainda outros fatores que a gente pode considerar para você proteger a sua saúde, para você ter muita saúde, promover saúde, como eu falei, muito mais importante do que prevenção de doenças.
Existem ainda outros fatores que podem prevenir o envelhecimento precoce, mas esses 8 aqui são de longe os principais. Se você conseguir melhorar esses 8 fatores, a sua saúde já vai dar uma guinada muito boa, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, até o próximo vídeo.